E aí, pessoal da Loteca 1093, desculpa aí os meus erros de inglês, francês, italiano, tá bom? Mas eu falo sempre aqui, eu prefiro cachorro quente que hot dog, meu inglês é péssimo. Vamos lá, Manchester e Tottenham. O Manchester é o oitavo colocado, 10 vitórias, um empate, 9 derrotas. Em casa foram 6 vitórias e 4 derrotas, não empatou nenhum jogo em casa. Pega o Tottenham, quinto colocado, 12 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Jogando fora de casa foram 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Na segunda rodada foi Tottenham 2-0 em cima do Manchester. Pessoal, aqui o Manchester é um pouquinho favorito, tá? Mas não descarta ali um pontinho vermelho para quem quiser arriscar um outro palpite, tá? Mas pode dar coluna 2 aqui também. Esse aqui é o meu primeiro duplo, tá? Eu vou de coluna 1 e coluna do meio. Jogo 2, Monza e Inter. A Monza é a 11ª colocada, 6 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Em casa são 3 vitórias, 4 empates e só 2 derrotas. Pega a Inter, primeira colocada, líder, 15 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Jogando fora foram 7 vitórias, 2 empates, não perdeu ainda fora de casa. Na primeira rodada foi Inter 2, Monza 0. Aqui eu tô indo seco na Inter, tá? Acho que ela é favorita, mas não descarta aqui a possibilidade de um empatezinho aqui não, hein? Pode ser uma bela surpresa aqui para quem jogar. Jogo 3, Rennes e Nice. Eu tô indo no meu português, tá, pessoal? O Rennes é o 10º colocado, 4 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Em casa são 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. A Nice é a segunda colocada, 10 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Fora de casa são 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Na 11ª rodada foi 2-0, Nice 2, Rennes 0. Aqui outra que não acredito na coluna 2 no jogo 3 não. Vai ser o meu segundo duplo fixo, tá bom? Eu estou indo de coluna 1 e coluna do meio. Jogo 4, Betis e Granada. A Betis é a 7ª colocada, 6 vitórias, 10 empates, 3 derrotas. Em casa são 5 vitórias, 4 empates, ainda não perdeu em casa. O Granada é a 19ª colocada, 2 vitórias, 5 empates, 12 derrotas. Fora de casa não venceu, foi 1 empate e 8 derrotas. Na 7ª rodada foi 1-1. Ou seja, aqui no jogo 4, coluna 1 é favorito e eu estou indo seco na coluna 1 também. Jogo 5, Everton e Aston. O Everton é o 17º colocado, 8 vitórias, 2 empates, 10 derrotas. Jogando em casa são 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. O Aston é o segundo colocado, 13 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Jogando fora de casa foram 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Na segunda rodada foi Aston Villa 4 e Everton 0. Aqui, pessoal, aqui é outro joguinho aqui também, pode dar coluna 1, coluna do meio, coluna 2, mas a coluna 2 é um pouquinho mais favorita, eu estou indo de meu terceiro triplo aqui, coluna do meio e coluna 2 no jogo 5. Jogo 6, Lazio e Lecce. A Lazio é a 7ª colocada, 9 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Em casa são 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Lecce é o 13º colocado, 4 vitórias, 9 empates, 6 derrotas. Jogando fora de casa não venceu, são 5 empates e 4 derrotas. Na primeira rodada foi Lecce 2, Lazio 1. Eu acho aqui também que o jogo 6, a coluna 1 é favorita e eu vou nele seco, tá? Jogo 7, Almeria e Girona. Almeria, última colocada, ou 20ª, não ganhou nenhum jogo. Foram 5 vitórias, 14 derrotas. Jogando em casa, também não venceu nada. Foram 4 empates e 5 derrotas. Girona, uma surpresa para mim. É a segunda colocada, 15 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Jogando fora de casa não perdeu. Foram 7 vitórias, 2 empates. Na 10ª rodada foi Girona 5, Almeria 2. Cara, aqui também é outro jogo aqui. Acho que o Girona é favorito, mesmo como visitante, tá bom? E eu vou de seco na coluna 2 no jogo 7. Vou dar só um pause aqui para arrumar o celular, hein?
Continuando, tava meio torto aqui. Jogo 8, desculpa o meu inglês aqui, não, francês, Brest e Montpellier. A Brest é a quarta colocada, 9 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Jogando em casa foram 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Está a 6 jogos sem perder e tem 5 vitórias seguidas. Ganhou os últimos 5 jogos. O Montpellier é o 11º colocado, 4 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Jogando fora de casa são 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Na 13ª rodada foi Montpellier 1 e Brest 2. Aliás, 3. Foi 3-1. 1, 2, 3, 4. Tá, são 3 duplos. Jogo 8, estou indo seco na coluna 1, favoritaço, tá bom? Vou acompanhar aqui o relator. Jogo 9, Cagliari e Bolonha. Cagliari é o 17º colocado, 3 vitórias, 6 empates, 10 derrotas. Jogando em casa foram 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. O Bolonha é o 5º colocado, 8 vitórias, 8 empates, 3 derrotas. Fora de casa foi só 1 vitória, 6 empates, 2 derrotas. Na 3ª rodada foi Bolonha 2-1 em casa. Jogo 9 aqui também complicado, tá? Mas eu vou de coluna do meio e coluna 2. É o meu quarto duplo aqui, tá? Jogo 10, Cádiz e Valência. A Cádiz é a 18ª colocada, 2 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. Em casa são 2 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Pega o Valência, 9º colocado, 7 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Fora de casa são 2 derrotas, 3 empates e 5 derrotas. Aliás, 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Na 10ª rodada foi Valência 2-0. Jogo 10 aqui também, eu vou mais um duplo, eu vou de coluna do meio e coluna 2, é o meu 5º duplo aqui. Jogo 11, Milan e Roma. A Milan é a 3ª colocada com 12 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Jogando em casa são 7 vitórias e 2 derrotas, não empatou ainda. Pega a Roma, 8ª colocada, 8 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Jogando fora de casa, só 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Na 3ª rodada foi Roma 1, Milan 2. Outro joguinho complicado aqui, a Milan é favorita, com certeza, tá bom? Mas tem um pontinho vermelho ali, pode pintar uma surpresa nesse jogo aqui, pode tirar muita gente da Lotec, hein? Não descarto também uma possibilidade da vitória do Roma, não. Mas eu vou seco na coluna 1 no jogo 11. Jogo 12, Lille e Lorient. A Lille é a 5ª colocada, 7 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. Em casa são 5 vitórias, 2 empates e só 1 derrota. O Lorient, 17º colocado, 2 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Fora de casa não venceu, são 3 empates e 5 derrotas. Na 3ª rodada, o Lorient fez 4-1 no Lille. Então aqui, pessoal, eu acho que eu tenho tudo para devolver essa aqui, tá bom? Eu tô indo no jogo 12, coluna 1, seco aqui, não descartando aqui um pequeno empate, hein? Jogo 13, Lens e PSG. Lens é o 7º colocado, 7 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Jogando em casa são 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. PSG é o 1º colocado, líder, 12 vitórias, 4 empates, só 1 derrota. Jogando fora de casa são 5 vitórias, 3 empates, não perdeu como visitante. Na 3ª rodada foi PSG 3-1. Outro favoritaço aqui, PSG, mas eu vou ficar aqui com uma pequena possibilidade de um empatezinho aqui, tá bom? Eu estou gastando aqui meu 6º duplo, estou indo de coluna do meio e coluna 2 no jogo 13. Jogo 14, Fiorentina e Udinese. A Fiorentina é o 4º colocado, 10 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Em casa são 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. A Udinese é a 16ª colocada, 2 vitórias, 11 empates, 6 derrotas. Jogando fora só venceu 1 jogo, empatou 5 e perdeu 3. Na primeira rodada, na casa da Udinese foi 0, Fiorentina 2.
Ou seja, cara, o time ganhou fora de casa, a possibilidade de ganhar em casa é muito maior. Mas eu também não vou descartar aqui o empatezinho, que pode ser uma meia surpresa aqui, hein? No jogo 14 eu estou indo de coluna 1 e coluna do meio e meu sétimo duplo fixo aqui. Tá bom, pessoal? Ó, meu pezinho de coelho aí embaixo está ativado. Eu acho que não vai sair muito desse aqui não, fui muito mal na outra, arrisquei um pouquinho mais, mas nessa aqui eu estou indo mais conservador. Acho que possibilidade de ter bastante ganhadores, se não fugir disso aqui, hein? Me preocupa muito só o jogo 1, né? A coluna 2. Um empate no jogo 2. Deixa eu ver quem mais aqui. No jogo 5, uma vitória do Everton. No jogo 8, um pequeno empate. Podia complicar aqui também. No jogo 10, a coluna 1 também, pode ser, por que não? No jogo 11, um empatezinho, Milan e Roma. E eu acho que o resto fica por aí, tá bom? Não vai fugir muito disso aqui não. Acho que nessa vez aqui eu vou bem nessa rodada aqui. Pezinho de coelho ativado, boa sorte aí para todo mundo na Loteca 1093, hein? Abraço.